Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Você continua respondendo mensagens, trabalhando, sorrindo quando necessário, mas alguma coisa dentro de você já começou a desaparecer. Como uma lâmpada piscando num corredor vazio, sua mente continua funcionando, mas sem calor, sem presença. E talvez o pior não seja a ansiedade em si, talvez seja perceber que ela roubou pequenos pedaços da sua vida enquanto você tentava sobreviver em silêncio. Durante muito tempo, eu achei que precisava controlar tudo para finalmente sentir paz. O futuro, as pessoas, os resultados, os erros, como um homem tentando segurar o oceano com as próprias mãos. Mas quanto mais eu lutava contra o imprevisível, mais minha mente afundava. Até perceber algo que os estoicos entenderam há séculos. O sofrimento começa quando tentamos dominar aquilo que nunca esteve sob nosso controle. E essa percepção muda tudo. A ansiedade cresce quando sua mente declara guerra contra a realidade. Você tenta prever cada detalhe, evitar cada erro, impedir cada decepção, como alguém fechando portas enquanto a tempestade já entrou pela janela. O problema é que o mundo não faz acordos com o nosso medo. Pessoas mudam, planos falham, respostas atrasam e a vida continua seguindo sem pedir autorização. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais perde o controle de si mesmo. Marco Aurélio governava um império inteiro e ainda assim entendia algo que muitos nunca aprendem. A paz não nasce do domínio do mundo, mas do domínio da própria mente. Existe um limite invisível entre aquilo que depende de você e aquilo que jamais dependerá. Quando essa linha se confunde, a alma se esgota. É como carregar pedras tentando impedir o movimento do mar. E talvez o peso que está destruindo sua paz não seja a vida, seja a resistência constante contra ela. Observe sua mente nos momentos de ansiedade. Ela quase sempre está tentando segurar o amanhã antes que ele exista. Criando conversas, imaginando perdas, antecipando dores como um vigia cansado, patrulhando perigos que talvez nunca cheguem. Mas existe uma liberdade silenciosa quando você finalmente respira fundo e admite: isso não está nas minhas mãos. Nesse instante, algo dentro de você desacelera. Como fumaça se dissipando depois de um incêndio emocional que queimava há tempo demais. Aceitar seus limites não é fraqueza. Fraqueza é sacrificar sua saúde mental tentando controlar o impossível. Os estoicos sabiam que a serenidade começa quando paramos de negociar com aquilo que não podemos mudar. Então, da próxima vez que sua mente correr desesperadamente atrás de respostas, pare por alguns segundos. Sinta o chão sob seus pés, respire devagar e pergunte a si mesmo: o que realmente depende de mim agora? Porque talvez sua paz esteja escondida exatamente nessa resposta. Grande parte do sofrimento humano nasce da diferença entre a vida como ela é e a vida como imaginamos que deveria ser. A mente cria roteiros perfeitos, calcula caminhos, ensaia futuros, mas a realidade quase nunca segue o script. E quando algo sai do esperado, nasce a revolta silenciosa. Como um vidro trincando por dentro, você começa a lutar contra o que já aconteceu. Só que enquanto resiste ao real, sua mente se afasta cada vez mais da própria paz. Epicteto ensinava que a ansiedade não vem apenas do medo do futuro, mas do apego às expectativas. Você sofre porque queria outra resposta, outro desfecho, outra versão da realidade. É como ficar parado diante de uma porta fechada, insistindo para que ela se transforme em saída. Enquanto isso, a vida continua chamando em outra direção. E talvez o que mais esteja cansando sua alma não seja a dor em si, mas a insistência em exigir que tudo aconteça do seu jeito. A aceitação não significa gostar da dor. Significa parar de ampliar o sofrimento tentando negar aquilo que já existe. Imagine alguém no meio de uma tempestade tentando controlar o vento com as mãos.
Esse esforço inútil só aumenta o desgaste. Mas quando ela finalmente entende que não pode impedir a chuva, algo muda. Ela começa a procurar abrigo, clareza, direção. E é exatamente isso que acontece quando você para de lutar contra a realidade e começa a agir dentro dela. Existe uma maturidade silenciosa em quem aprende a soltar. Não porque desistiu da vida, mas porque entendeu que paz não nasce do controle absoluto. Nasce da capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando as coisas fogem do esperado. Então, quando o futuro começar a apertar seu peito outra vez, lembre-se, você não precisa resolver tudo agora. Respire. Faça apenas o que está ao seu alcance hoje, porque a mente finalmente descansa quando para de carregar o peso do impossível. O medo raramente aparece com o rosto da realidade. Quase sempre, ele surge disfarçado de imaginação. Sua mente cria quedas antes da subida, abandonos antes do adeus, fracassos antes mesmo da tentativa. E quanto mais você evita aquilo que teme, maior isso parece ficar. Como uma sombra projetada numa parede escura, o medo cresce na distância. Os estoicos entenderam algo poderoso. A mente não se fortalece fugindo do desconforto. Ela se fortalece atravessando ele conscientemente. Sêneca fazia algo que pareceria absurdo para muita gente. Mesmo rico, às vezes escolhia viver como alguém sem nada. Dormia no chão, usava roupas simples, comia pouco. Não por punição, mas por liberdade. Ele queria ensinar à própria mente que sobreviveria mesmo sem conforto. Porque quando você encara voluntariamente aquilo que teme perder, algo muda dentro de você. A ansiedade começa a enfraquecer. E o que antes parecia uma ameaça impossível, vira apenas mais uma experiência humana. Talvez você esteja cansado não pelo que aconteceu, mas pelo esforço constante de evitar que algo aconteça. O medo de perder, falhar, decepcionar ou ficar sozinho cria uma prisão invisível. E sem perceber, você começa a viver apenas para proteger o que conquistou. Mas proteção excessiva também sufoca. É como segurar a areia com força demais, até ela escapar entre os dedos. A vida não pede garantias absolutas. Ela pede coragem suficiente para continuar mesmo sem certezas completas. Existe uma liberdade silenciosa em perceber que você pode suportar mais do que imaginava, que a dor não destrói automaticamente quem você é, que perdas não anulam sua essência. Quando essa consciência desperta, o medo perde parte do poder que tinha sobre sua mente. Então, talvez esteja na hora de parar de fugir de tudo que ameaça seu conforto. Dê um pequeno passo em direção ao que assusta você, porque muitas vezes a porta da liberdade está exatamente atrás do medo que você evita. Existe um momento em que pensar demais deixa de ser reflexão e vira prisão. A mente repete cenários, revive dores e tenta encontrar respostas enquanto o corpo permanece parado. Quanto mais você força a clareza, mais tudo parece confuso. Como água agitada dentro de um copo, os pensamentos nunca assentam. Foi por isso que muitos filósofos caminhavam enquanto refletiam. Eles entenderam algo simples. Algumas respostas não aparecem na tensão, aparecem no movimento. Quando você caminha, algo silencioso começa a mudar dentro de você. A respiração encontra ritmo, os ombros relaxam e a mente desacelera aos poucos. Não é apenas exercício físico. É como se cada passo retirasse parte do peso emocional acumulado. O vento toca o rosto, os sons ficam mais distantes e por alguns instantes você volta a existir fora do caos mental. E talvez sua alma esteja pedindo exatamente isso há tempo demais. Espaço para respirar. Sêneca dizia que a mente precisa de caminhadas longas para não se quebrar, porque o ser humano não nasceu para viver preso em pensamentos acelerados e preocupações sem pausa. A natureza ainda fala uma linguagem que o corpo entende em silêncio. Uma rua vazia, chuva caindo devagar,
árvores balançando ao vento. Tudo isso reorganiza emoções que palavras sozinhas não conseguem alcançar. E às vezes, a paz começa exatamente nesses pequenos movimentos invisíveis. Da próxima vez que sentir a ansiedade apertando seu peito, não tente resolver toda a sua vida sentado no mesmo lugar. Levante, caminhe sem pressa. Observe o céu, o som dos passos, o ar entrando devagar nos pulmões. Porque às vezes o problema não é falta de resposta, é excesso de ruído. E quando o corpo finalmente desacelera, a mente lembra algo importante. Você não precisa carregar o mundo inteiro para continuar seguindo em frente. A maioria das pessoas foge do desconforto o tempo todo. Evitam silêncio, esforço, disciplina e solidão. Mas é justamente no desconforto que o homem evolui. O estoicismo ensina que você não deve buscar apenas prazer imediato, deve desenvolver resistência mental. Porque quem suporta o desconforto com consciência se torna mais forte do que aquele que vive buscando facilidade. O problema da vida moderna é que tudo foi feito para distrair você. Entretenimento constante, prazer rápido e validação imediata enfraquecem a mente. Aos poucos, a pessoa perde a capacidade de suportar frustração. E um homem que não suporta frustração se torna emocionalmente instável diante das dificuldades da vida. Marco Aurélio entendia que dificuldades fazem parte da existência humana. Fugir delas apenas aumenta o sofrimento. Quando você aceita que dias difíceis existirão, sua mente começa a reagir com mais equilíbrio. Você para de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, como devo agir diante disso? Existe poder em fazer o que precisa ser feito mesmo sem motivação. Treinar cansado, trabalhar sem reconhecimento, permanecer disciplinado em silêncio. Essas atitudes fortalecem algo que poucas pessoas desenvolvem hoje, controle interno. E sem controle interno, qualquer dificuldade é capaz de destruir sua constância. O desconforto também revela quem realmente está comprometido com a própria transformação. Porque falar sobre mudança é fácil. Difícil é continuar avançando quando ninguém está olhando. O estoicismo ensina que caráter não é construído nos momentos fáceis, mas nas situações que exigem resistência emocional. Toda vez que você suporta um momento difícil sem perder o controle, sua mente aprende algo importante. Você consegue continuar. E quanto mais vezes você enfrenta desafios sem fugir, mais confiança desenvolve em si mesmo. Não uma confiança baseada em palavras, mas em experiências reais. Talvez o desconforto que você evita hoje seja exatamente o caminho para a vida que deseja construir. Crescimento exige esforço, disciplina exige repetição e transformação exige paciência. O homem estoico entende que a dor temporária do progresso é muito melhor do que o arrependimento permanente de não ter tentado. O homem que não controla as próprias emoções acaba sendo controlado pelas circunstâncias. Pequenas críticas o abalam, pequenas dificuldades o fazem perder a direção. O estoicismo não ensina a eliminar emoções, mas a impedir que elas dominem suas decisões. Porque agir impulsivamente quase sempre produz consequências que poderiam ser evitadas. Muitas pessoas confundem força emocional com ausência de sentimentos. Mas não é isso. Um homem estoico sente raiva, medo, ansiedade e frustração como qualquer outro ser humano. A diferença é que ele aprende a observar essas emoções sem permitir que elas assumam o controle da sua mente e das suas ações. Grande parte dos conflitos da vida nasce de reações impulsivas. Uma palavra dita no momento errado pode destruir relacionamentos, oportunidades e anos de construção pessoal. Por isso, os estoicos valorizavam tanto a pausa antes da reação. Nem tudo merece resposta imediata, nem toda provocação merece energia. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre autocontrole. Ele entendia que pessoas difíceis sempre existirão.
situações injustas também. Mas perder o equilíbrio diante disso apenas entrega poder às circunstâncias externas. O verdadeiro domínio começa quando você consegue manter clareza mesmo em momentos de pressão emocional. Controlar emoções não significa se tornar frio ou distante. Significa agir com consciência. Existe uma enorme diferença entre responder com calma e reagir por impulso. Pessoas impulsivas vivem presas ao arrependimento. Pessoas disciplinadas emocionalmente conseguem proteger a própria paz e tomar decisões melhores. A vida moderna estimula reações rápidas o tempo inteiro. Redes sociais, discussões e excesso de informação deixam a mente constantemente agitada. Poucos conseguem permanecer em silêncio, refletir e agir racionalmente. E exatamente por isso, o autocontrole se tornou uma habilidade tão rara atualmente. Quando você aprende a controlar suas emoções, começa a perceber algo importante. Nem tudo precisa afetar você. Nem toda opinião merece espaço na sua mente. Nem toda dificuldade precisa destruir seu dia. O homem estoico entende que sua paz interior vale mais do que qualquer reação impulsiva momentânea. Muitas pessoas desejam uma vida melhor, mas continuam alimentando hábitos que sabotam qualquer transformação. Querem disciplina sem esforço, resultados sem constância e paz sem autocontrole. O estoicismo ensina que você precisa se tornar capaz de sustentar aquilo que deseja alcançar. Caso contrário, perderá tudo assim que a dificuldade aparecer. Não basta conquistar algo. É preciso ter estrutura emocional para manter. Muitas pessoas alcançam oportunidades importantes e depois destroem tudo por impulsividade, falta de disciplina ou instabilidade emocional. O verdadeiro crescimento acontece quando sua mente evolui no mesmo ritmo que suas conquistas externas. A vida que você deseja exige responsabilidades diferentes daquelas que possui hoje. Mais disciplina, mais paciência, mais maturidade emocional. E isso significa abandonar hábitos que enfraquecem sua mente diariamente, porque ninguém constrói uma vida sólida mantendo comportamentos autodestrutivos. Epicteto ensinava que liberdade verdadeira nasce do domínio sobre si mesmo. Um homem que depende de validação constante, prazer imediato ou aprovação externa, dificilmente consegue permanecer firme diante das dificuldades. Quanto mais controle você desenvolve sobre si, mais estável sua vida se torna. Existe uma diferença enorme entre querer mudar e estar preparado para mudar. Muitas pessoas gostam da ideia da transformação, mas fogem do processo necessário para alcançá-la. O estoicismo lembra constantemente que crescimento exige repetição, desconforto e disciplina silenciosa ao longo do tempo. Você não precisa transformar sua vida inteira de uma vez. Pequenas ações repetidas diariamente possuem mais poder do que grandes mudanças temporárias. Um homem disciplinado entende que consistência vale mais do que motivação passageira. E é exatamente essa constância que constrói resultados duradouros. No final, a vida que você constrói depende da pessoa que escolhe se tornar todos os dias. O homem estoico não espera motivação perfeita nem reconhecimento constante. Ele continua avançando em silêncio, fortalecendo a própria mente, enquanto a maioria permanece presa às distrações e desculpas. Talvez ninguém perceba imediatamente a sua mudança. Talvez o mundo continue o mesmo por um tempo, mas o estoicismo nunca foi sobre impressionar outras pessoas. Sempre foi sobre construir força interior, sobre permanecer firme mesmo em dias difíceis, sobre desenvolver disciplina quando ninguém está olhando. A maioria continuará vivendo no impulso, buscando prazer imediato e fugindo do desconforto. Mas o homem que aprende a controlar a própria mente começa a enxergar a vida de forma diferente. Ele entende que paz interior, disciplina e autocontrole possuem mais valor
do que validação externa. No final, sua vida será definida pelas escolhas silenciosas que você repete diariamente. E quanto mais domínio você desenvolve sobre si mesmo, menos as circunstâncias externas conseguem destruir sua direção. Se esse vídeo falou com você, inscreva-se no canal e continue acompanhando conteúdos sobre estoicismo, disciplina e transformação pessoal. Poucas pessoas estão realmente dispostas a desenvolver autocontrole, suportar o desconforto e evoluir em silêncio. Se você chegou até aqui, já está à frente da maioria. E lembre-se, mude em silêncio, mas deixe os resultados fazerem barulho.